Fala, gênio! Bora aprender matemática? Meu nome é Marcos, sou matemático. Na aula de hoje vamos resolver mais uma questãozinha do Enem. Gênio, sempre lembra, se você ainda não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você fortalece a nossa comunidade, e manda esse vídeo para aquele seu colega que também está precisando estudar esse tema, que também vai fazer o Enem esse ano e está precisando estudar. Manda para ele, porque você vai ajudar ele pra caramba. Vem comigo, que depois da vinheta a gente resolve mais um. Então, vem! Gênio, hoje nós vamos resolver uma questãozinha, ainda do Enem 2024, e essa questão tá lá na página 24, eu estou usando aqui a prova amarela, questão 155. É uma questão que envolve novamente circunferência. Nós já temos nessa playlist algumas aulas desse... Algumas aulas não, né? Algumas questões envolvendo a circunferência e envolvendo essas ideias que nós vamos abordar aqui. De qualquer forma, eu já coloquei para vocês aqui os dados da questão, mas eu vou colocar para vocês aí na telinha a questão para você acompanhar comigo a leitura. Beleza? Acompanhe comigo a leitura. Um proprietário pretende instalar um sensor de presença para a proteção de seu imóvel. O sensor deverá detectar movimentos de objetos e pessoas numa determinada região plana. A figura ilustra a vista superior da área de cobertura, setor circular em azul, que eu já deixei ali também na no meu desenho. De um sensor colocado no ponto S. Beleza. Essa área depende da medida do ângulo alfa em grau e do raio R em metro. Show de bola. Ao aumentar o ângulo alfa ou o raio, aumenta-se a área de cobertura do sensor. Entretanto, quanto maior essa área, maior o preço do sensor. Para esse fim, há 5 tipos de sensores disponíveis no mercado, cada um com as seguintes características. Tá aí todas as características. Esse proprietário pretende adquirir um desses sensores que seja capaz de cobrir, no mínimo, uma área de medida de 70 metros quadrados, com o menor preço possível. Utilize 3 como aproximação para π. E aí ele pede para a gente determinar qual é o sensor. Note de cara, gênio, que nós temos aí 2 restrições, tá? Quais são as restrições? Primeiro, a área que esse meu sensor precisa cobrir é no mínimo, uma área de 70 metros quadrados. Beleza? E além disso, a segunda restrição é o preço, ou seja, ele quer o menor valor possível, ou seja, ele está procurando o maior custo-benefício. Beleza? Show de bola. Então, primeiro, para a gente conseguir descobrir quem é esse sensor dentro dessas características aqui, que eu já coloquei para vocês, a gente precisa saber calcular a área do setor. Sério? Certo? A área do setor circular, beleza? Por quê? Porque se eu colocar o meu sensor aqui nesse ponto S, ele consegue cobrir essa área aqui da circunferência. Essa área é um setor da circunferência. Eu já chamei aqui de A. Nas questões aí anteriores, eu já mostrei para vocês como a gente calcula a área de um setor circular em função desse ângulo central. Tanto o ângulo medido em radianos, quanto medida em graus, beleza? Mas eu vou colocar aqui de novo para vocês, tá? Como a gente faz isso? É simplesmente uma regra de 3, beleza? Então, para você nunca errar, grava sempre que para calcular a área de um setor circular na circunferência, sabendo o raio da circunferência e o ângulo que está subentendendo aquele pedaço da circunferência, você simplesmente faz uma regra de 3. Como é que faz essa regra de 3? Simples. Você sabe que o tamanho inteiro da circunferência, ou seja, a área inteira da circunferência, compreende um ângulo completo na circunferência, ou seja, compreende um ângulo de 360 graus, beleza? Assim como esse pedacinho que está aqui, ou o pedacinho que vai cair na sua questão, compreende esse ângulo que está ali subentendido por ele. Então você faz aquela regra de 3 clássica, ou seja, a área total, a área da circunferência em função do raio, é πr ao quadrado. Isso daqui está para 360, beleza? Assim como a área que você quer aqui, eu estou chamando de S aqui, provavelmente o
não o setor, né? Esse comprimento de arco aqui. Eu vou chamar a área de A para ficar bonito, beleza? Eu coloquei esse S aqui porque a mesma conta também vale para um segmento na circunferência, ou seja, para um arco de circunferência. Tranquilo? Mas a área, então, que é o A, vai estar para esse meu ângulo alfa aí. E aí você lembra de Jesus multiplica em cruz, beleza? E isola o A que você quer, beleza? Quando você isolar aqui o A, ó, multiplicando cruzado e depois isolando o A, eu já vou fazer direto, porque eu nem tenho espaço aqui para colocar tudo. Eu vou ter que o A é igual a esse vezes esse dividido por esse, certo? Vai ficar π r ao quadrado vezes alfa. Essa fórmula aí aparece aí para... Normalmente em várias apostilas, negócio de colégio, aparece essa fórmula aí. Beleza? Mas não precisa gravar a fórmula não. Grava a ideia, porque é simplesmente uma regra de 3. Beleza? Então, se eu souber o raio e o ângulo, eu consigo achar a área. Beleza? E note que nessa questão, ele te deu o raio e o ângulo para todos os modelos de sensores. Beleza? Só que a gente precisa saber o que cobre no mínimo 70 metros quadrados e que, além disso, é o mais barato. Lembrando que ele diz que quanto maior o raio e quanto maior o ângulo, mais caro é o meu sensor. Então, eu deveria achar o sensor que cobre no mínimo essa distância, mas também não passa muito dessa distância aqui. Distância, no caso, dessa área, certo? Porque se ele passar muito, ele vai ficar muito caro. Beleza? Então, basicamente era isso. Para resolver essa questão, você precisa saber como relacionar a área de um setor na circunferência com o ângulo e com o raio. Tá aqui a fórmula. Beleza? E depois comparar. O que torna essa questão difícil e o que torna o Enem difícil é porque você só tem 3 minutos para fazer essas contas. E as contas aqui não são contas simples, beleza? São contas chatinhas porque os números são grandes, beleza? Mas dito isso, seria simplesmente você comparar para conseguir encontrar. Então vamos a isso? Vamos. Olha só. Ele já me deu de cara que o meu π é para eu aproximar por 3. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho A, vai ser igual ao π que ele mandou eu usar, 3, vezes r ao quadrado, vezes o alfa. E isso dividido por 360. Eu consigo cortar aqui, eu vou ter uma área igual a r ao quadrado vezes alfa dividido por 120. Beleza? Como eu tenho o raio e tenho o alfa para todos esses caras, eu só preciso saber qual deles vai dar no mínimo 70, ou seja, qual deles o A vai ser no mínimo 70, só que eu também não quero que passe muito, ou seja, eu não quero encontrar uma área muito grande, porque se eu colocar um sensor que cobre uma área muito grande, eu também vou ter que pagar muito caro. Então você tem que satisfazer essa outra restrição que tinha nesse problema. Beleza, gente? Agora então é só substituir. Tranquilo? Então, para o primeiro sensor você teria uma área de... O R dele é 20, certo? R ao quadrado daria 400 vezes 15 dividido por 120. Esse seria o primeiro sensor. O segundo me daria uma área de 22 ao quadrado, que dá 484. Beleza? Vezes 30. Dividido por 120. Eu vou chamar aqui ó, de A1, A2, aqui a área 3. Seria 12 ao quadrado, 144. Vezes 40. Dividido por 120. Beleza? Agora, 16 a 4 seria 16 ao quadrado, 256, vezes 60, dividido por 120 também. E por último, tá pegando bem ainda aí? Tá? Por último, eu vou ter o A5, que é 10 ao quadrado, que dá 100, vezes
90 dividido também por 120. Tranquilo? Tranquilo. E aí, Gênio, você tinha que fazer essas contas aí. Tranquilo? Quando você faz essas contas, já deixei aqui bisurado, porque eu já fiz antes, para não precisar gastar tempo aqui fazendo fatoração. Lembrando que todos eles, ó, você já poderia cortar aqui, ó, tá vendo? Tem 0, corta 0, corta aqui 0, corta aqui 0. Todos eles corta. E aí, você fatorando aqui bem, você conseguia fazer essas contas de uma forma um pouquinho mais simples. Mas eu já vou colocar aqui, ó. Esse daqui dá 50. Como ele dá 50, ele não cobre o mínimo que eu quero. Então, ele não satisfaz a minha primeira restrição. Então, esse cara aqui já não podia ser. Esse sensor 1 aqui, ó, já não poderia ser. O outro daria 121. Veja que 121, ele consegue cobrir os meus 70 metros quadrados, beleza? Só que é um valor grande, então esse sensor seria caro. Vamos ver se não tem um que também cobre que seja um pouquinho menor do que essa área toda aí, tá? O outro seria 48, ele também não cobre. O sensor 3 não cobre, então não poderia ser, beleza? O sensor 4, 128. Também cobre. Veja que se esse daqui era um valor, esse daqui ainda é um valor a mais. Por quê? Porque quanto maior o raio e quanto maior o ângulo, maior é o preço do sensor. Veja que como o raio e o ângulo é proporcional à área, quanto maior a área, mais caro é o sensor. Então, se só tivesse esses dois para eu comparar, eu ficaria com esse, beleza? Mas tem o último aqui, ó. E o último é o que nos satisfaz de melhor forma, porque ele dá 75, beleza? É maior do que 70, é maior do que 70 e não é tão grande quanto esses dois aqui, ó, 121 e 128. Então, pra gente, o gabarito aí, ó, é letra E. O que eu queria mencionar com vocês, gente, esse aqui é o que nós queremos, beleza? Vou botar aqui, ó. Antes da gente acabar, o que eu queria falar com vocês é o seguinte. Esse tipo de questão, para facilitar você na hora da prova, e foi isso que eu resolvi lá, que eu utilizei na hora da prova, para facilitar minhas contas, o que eu percebi? Olha aqui para nossa expressão que dá a área em função do raio e do ângulo. Presta bem atenção nessa fórmula aqui, ó. Essa fórmula, o raio, ele está elevado ao quadrado. E o ângulo, ele está sem nada, né? É só o ângulo. Então, na hora de você colocar os raios, se eu coloco um raio muito grande, esse raio grande elevado ao quadrado fica maior ainda, beleza? Então, veja bem, raios muito grandes, como esse e esse aqui, ó, não seriam bons candidatos. Por que não seriam bons candidatos? Porque quando eu colocar isso aqui ao quadrado, o que que acontece? Um dá 400 e o outro dá 484. É um número grande. Então, aparentemente, não seria legal eu colocar esses dois números. Beleza? É claro que na hora da prova, a gente... Para você ter certeza que você acertou a questão, não teria como, você teria que colocar todos. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Na hora lá em que você tá abafado ali, em que você precisa estar fazendo várias questões, e cada questão você só pode gastar 3 minutos, se você já tá muito abafado, o tempo tá acabando, já nem substitui não, tá? Não substitui não. Já ataca aqui o que você acha que vai ser o menor, beleza? E se você tiver que no final chutar, você já chutaria esse cara aqui, beleza? Porque veja que de todos eles, esse aqui seria o menor raio. Só olhando ali, ó, para a fórmula. Por quê? Porque R ao quadrado cresce mais rápido do que R, beleza? Veja que aqui você vai ter que elevar ao quadrado e aqui tá só o ângulo. Então eu chutaria. Foi isso que eu fiz lá na hora, tá? Eu olhei para esse cara aqui. Claro que isso não é a melhor forma de se fazer isso, porque poderia te enganar. Ele poderia colocar isso dessa forma aqui, mas alguém ali não dá. Veja que, inclusive, esse A1 aqui, ó, ele tem um raio de 20, beleza? Mas quando eu multiplico só por 15 e divido por 120, daria 50, que ainda é menor do que 75. Então isso pode falhar. Mas é uma técnica para você observar na hora que você tá abafado ali, precisando chutar, para você não dar um chute absurdo, você dá um chute ali
mirando o gol, passando perto do ângulo. Beleza, gente? Vem comigo que aqui você também aprende técnica até de chute. Então, vem!